boa tarde a todos que estão presentes. Eu quero agradecer, essa é a nossa terceira atividade do projeto de extensão Terminologia aplicada ao ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos. Eu quero agradecer muito o professor doutor Jean Carlos da Silva Roveri, por estar aqui conosco, né, por aceitar falar um pouco sobre sua proposta de guia didática para o ensino, a partir da sua experiência no Instituto Federal, e agradecer também a todos pela participação. O professor doutor Jean Carlos da Silva Roveri é doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, e realizou a sua tese sobre essa temática, pensando nos alunos de alguns cursos, né, com os quais ele trabalha no Instituto Federal. Muito obrigado, professor Jean. Então, fique à vontade para verificar qual é a melhor forma que você vai conduzir aí com os participantes, e qualquer dúvida, qualquer problema, nós estamos, eu e as meninas também, estamos à disposição aqui para tentar ajudar, tá bom? Ok, obrigado, Dair. Pessoal, primeiramente agradecer, né, ao convite em compor o grupo e o projeto de extensão do professor Odair, e falar um pouquinho, né, nesse momento, da minha pesquisa de doutorado, e trazer algumas informações, né, alguns dados aí relevantes da aplicabilidade, em especial, da abordagem terminológico-discursiva, né? Então, eu intitulei esse mini curso como abordagem terminológico-discursiva em defesa das competências comunicativa especializada e terminológico-discursiva. Então, o foco é apresentar aí, nesse primeiro momento, eu não vou conseguir vê-los, mas o foco nesse primeiro momento é fazer uma apresentação, alguns aspectos gerais do que foi a pesquisa, de onde eu parto, trazer uma pequena introdução e um diagnóstico para nós pensarmos juntos, né, nesse primeiro momento, para um questionamento, né, que eu faço aí para os professores de espanhol, mas que também pode ser aplicado a todo professor de línguas. Apresento um panorama do espanhol no ensino médio integrado, apresento a ATD, né, o que é essa abordagem terminológico-discursiva e como ela está orientada e de que forma eu cheguei até ela diante esse panorama, né, do espanhol. Faço um comparativo de abordagens. Na verdade, não é um comparativo, né? Eu trago apenas um aspecto ali, um exercício para a gente pensar um pouquinho, em especial a questão da abordagem, né, um pouco mais tradicional, que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Eu não defini se era comunicativa, gramatical, enfim, a gente vai discutir sobre isso. E depois eu proponho uma atividade prática para nós pensarmos um pouquinho como que a gente pode construir uma prática docente pautada no desenvolvimento dessas competências, né? Dessa competência comunicativa especializada e terminológico-discursiva. Depois eu vou pedir para que cada um aí tenha um tempinho, né, nesses 2 horas que nós temos juntos, para que cada um apresente ali minimamente esse pequeno exercício que nós vamos fazer. Falaremos um pouquinho, né, já como uma espécie de fechamento da relevância para o ensino-aprendizagem de línguas, quando nós olhamos para essa necessidade específica do meu aluno, as contribuições pedagógicas, né, que tal prática proporciona, e algumas considerações finais. Então, a própria apresentação de vocês
a ideia é que já vá trazendo algumas informações relevantes para nós discutirmos a aplicabilidade, né, e de que forma essa abordagem que o professor Odair propõe, ela contribui com a formação inicial, né? Ela pode contribuir com a formação inicial e continuada dos docentes também, né? Nesse processo formativo. Tudo bem? Então, para iniciar, eu queria contextualizar um pouquinho, apresentando a minha pesquisa de doutorado, né? Então, eu iniciei no Instituto Federal em 2017, né, num contexto já de discussões das políticas educacionais, em especial voltadas ao ensino da língua espanhola. Eu sou professor de espanhol no campus Avaré, aqui no estado, né, no estado de São Paulo. E eu venho de uma prática, né, eu venho de uma formação e de uma prática docente pautada em aspectos comunicativos da língua, né? Então, o foco sempre é o desenvolvimento daquelas habilidades comunicativas. E essa foi a minha formação, essa era a minha prática. Quando eu entro no Instituto Federal, eu percebo que existe um descompasso aí entre o que é colocado por essas diretrizes, né, pelas diretrizes institucionais que pautam esse ensino médio integrado ao técnico, né, com a realidade da minha sala de aula e daquela formação inicial, né, que eu tinha. Então, esse descompasso me levou a pensar tanto o meu mestrado, que foi um mestrado profissional, que é iniciado em 2018, né, já questionando esse ensino-aprendizagem da língua no contexto integrado desse ensino médio integrado ao técnico, e principalmente, né, o problema apresentado era esse espanhol aí desvinculado das práticas profissionais. Então eu percebia que havia diretrizes que direcionavam, que apontavam a necessidade de um ensino integrado, interdisciplinar, com práticas que levassem ao desenvolvimento crítico, né? Os documentos norteadores, o próprio documento de criação, ele caminha nesse sentido, né? Só que a minha sala de aula, né, e o documento norteador, a minha ementa ali da disciplina de língua espanhola, ela não tinha nenhuma relação com a questão técnica, né? Então, isso me levou para o mestrado profissional, como eu disse, né, em docência para educação básica, e aí os estudos ali, né, desenvolvidos naquele momento me levaram a pensar a questão do ensino, aprendizagem de espanhol, nesse contexto especialmente, e ampliando, né, a visão que eu tinha daquela realidade, trazendo, né, e desenvolvendo essa pesquisa. Então, o objetivo, basicamente, foi, da tese, propor um itinerário, um caminho de formação, mas também de autoformação, porque o foco era formar os meus alunos, ensinar essa língua, né? Mas também era um processo autoformativo meu, né? Porque eu também estava buscando uma formação pautada nesses princípios teóricos, né, metodológicos aí do contexto de línguas para fins específicos, que foi o que eu identifiquei no mestrado, né? Eu identifiquei um ensino para fins específicos, então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou construir essa formação? Então foi nesse caminho que eu fui pensando o meu trabalho. Pensei, né, para fundamentar, eu entrei nos conceitos teóricos, né, das línguas para fins específicos, né, eu chamo aqui de LINF, o professor Odair utiliza EALF, né, mas são terminologias, né, diferentes, são siglas diferentes para definir
esses conceitos, né? A terminologia, alguns estudos, né, da terminologia, especialmente a teoria comunicativa da terminologia, que é quem me dava esse aspecto comunicativo, esse aspecto linguístico e a sociocultural também ali do termo em si, né, que poderia ser explorado. E como, por se tratar de um aspecto autoformativo, eu encontrei na narrativa autobiográfica aí essa construção, né, a possibilidade dessa pesquisa. Bom, como metodologia, como eu disse, né, o foco era a narrativa em si, como essa construção de uma consciência docente, de uma identidade como docente institucional, né? Então, tudo isso foi sendo construindo aí, né? Era construído, foi me permitido por meio da narrativa, e algumas contribuições que esse estudo trouxe, né? Eu não vou detalhar o que a minha pesquisa é muito amplo, né? Aqui é só um recorte mesmo, para que vocês entendam de que forma que eu encontrei, né? Qual a forma que eu encontrei para construir esse processo aí formativo, né? Autoformativo. Encontrei, e como contribuição também, a questão da educação, né, linguístico-crítica e o pós-método como aspectos importantes para se compreender o ensino-aprendizagem de línguas, né, estrangeiras, adicionais. Não vamos entrar na seara dessa terminologia específica, mas para que a gente pudesse pensar a questão de uma educação linguístico-crítica, né, voltado para o ensino da língua espanhola especificamente. Então, essas foram todo esse cenário que ora eu apresento foi um pouco, né? É um pouco da minha tese aí de doutorado. Bom, para esse mini curso em especial, eu pensei que nós poderíamos construir juntos o processo autoformativo de cada um, né? Nesse pouco tempo que temos. Para que nós iniciemos, e aí eu gostaria que cada um de vocês, ou que alguns de vocês pudessem, né, participar, né, para que houvesse essa interação, e não só eu ficasse falando, mas para que a gente pensasse, um ou dois professores de espanhol que estejam aqui, a respeito dessa pergunta que eu fiz. Por que ensinar espanhol no ensino médio integrado, né? Eu sei que nem todo mundo faz parte dessa realidade, mas eu sei que tem professores aqui, né, participantes, que são professores de espanhol e que são professores no ensino médio integrado. Alguém poderia, né, falar um pouquinho, responder, trazer alguns questionamentos a mais aí para nós iniciarmos essa discussão? Oi, Jean, tudo bem? Aqui é o Natan. Oi, Natan, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom te poder te escutar. Eu tive contato com a tua tese e fiquei bem curioso para ver tua fala hoje, então agradeço também. Obrigado. Jean, eu vejo que o ensino de espanhol no ensino médio integrado, como diz o próprio nome, né, integrado, tem a proposta também de integrar, né? Então, da gente agir diferente do ensino tradicional, ou então de um ensino concomitante. Então, a função ali do ensino médico, do ensino médio com o ensino técnico é que haja uma integração independente da disciplina, né? Então, sim, o ensino de espanhol é diferente por causa disso, mas não deixa de ter, então, seu objetivo também da formação humana, né, crítica, né, mas também dialogando com o mundo do trabalho. Essa é a minha visão. Mais alguém? Obrigado, Natan. Os
professores de inglês também, de repente, podem fazer algum comentário. Não? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Nata. Eu não sou docente, eu sou discente do curso de letras e eu estou fazendo letras português e espanhol. E eu também tenho contato com o espanhol desde novinha, porque eu fiz o ensino médio integrado no IFE aqui de Araraquara. E o espanhol que eu tive foi um espanhol, assim como você disse, mais voltado para questões cotidianas, coisas que a gente já via assim, fora, totalmente fora da minha formação. E por mais que o inglês está mais presente na informática, eu senti um pouco de falta desse contato da fala técnica, né, dentro do espanhol também para minha formação. Então, eu achei que seria interessante ver essa dinâmica de outra perspectiva, também porque eu também vou me formar em espanhol e eu queria também ter essa visão de como ensinar a forma técnica, tendo essa visão como aluna e tendo essa visão como docente, futura docente, né? Então, era mais para deixar isso. Perfeito, obrigado. Não sei se é Nathalie ou Nathalie. Nathalie. Obrigado. Eu acho que as duas falas, elas são bastante complementares, né? A gente fala da perspectiva docente, o Nathan, ele é professor de espanhol também, mas a gente fala da perspectiva de quem foi discente. É muito interessante te ouvir, viu, Nathalie? Sua participação foi muito, muito, muito enriquecedora aqui agora, para mim. Porque a gente consegue pensar o quanto que foi simples, um simples comentário que nós identificamos aqui, um distanciamento, né? O Nathan trouxe, né, aspectos relevantes que nós precisamos pensar nesse contexto do ensino médio integrado, né, e não dissociar das áreas técnicas que estão ali em formação, e a Nathalie trouxe a experiência enquanto aluna, né, do IFE, do estado de São Paulo. Talvez a gente pode até ter outras experiências em outros estados, né, eu estou dizendo de uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, com o Instituto Federal de São Paulo, e que há esse hiato aí, esse espaço entre o que o aluno muitas vezes deseja e aquele contexto exige, do que o professor, não por não por desconhecimento, mas assim, talvez pela falta dessa formação continuada, né, que proporcionaria, e a formação inicial que não abre espaço para a gente pensar questões como essa, né, terminológicas, por exemplo, né, da importância da terminologia para o ensino de línguas. Então, nessa linha, eu gostaria de problematizar, vou voltar aqui para os meus slides. Essa daqui, eu vou apresentar para vocês a ementa do meu campus, tá? Para que vocês tenham, para que vocês vejam aí e conheçam um pouquinho mais. Essa daqui é a ementa do segundo ano, tá? Do ensino médio. Vou situar. A minha pesquisa, quando eu iniciei, os cursos integrados, né? Eu tenho 3 cursos integrados no meu campus. O curso de agroindústria, o curso de mecatrônica e o curso de lazer. Então, percebam que são cursos completamente diferentes, né? A disciplina de espanhol, o componente curricular, ele é optativo, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, ele é optativo, são 2 aulas na semana, ele tem uma carga horária de 66,7, não, total de aulas no ano, lá 80 aulas. Então, isso aqui é anual, tá? É a minha ementa do curso anual. Então, vocês têm essa ementa. Durante o meu processo, né, o processo da minha pesquisa, a instituição estava reformulando os currículos. Então, num processo muito grande, que envolveu todos os campi. A reitoria estava passando por esse processo, né, então os campi faziam as suas reformulações ali, a partir de algumas orientações. Então, eu peguei a ementa antiga de um curso,
certo? Em que eu tinha lá espanhol básico, espanhol intermediário, espanhol avançado, e aí agora eu mudei. Ao invés de chamar de espanhol intermediário, eu falo instituição, tá? Eu uso aspectos culturais da língua espanhola. Observem o nome desse componente curricular. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para os conhecimentos essenciais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uso da língua, aspectos socioculturais. Olha que bonito, relações com o trabalho. Então, a gente tem nos conhecimentos essenciais desse currículo de referência, né, para que as instituições sigam essa referência que está posta, eu tenho ali as relações com o mundo do trabalho, né, e temas contemporâneos transversais. A ementa, ela traz alguns aspectos, por exemplo, históricos culturais da língua, ênfase nos traços definidores da cultura, são trabalhados gêneros textuais diversificados que retratam as manifestações da cultura e do pensamento hispânico, destacando o processo de envelhecimento, né, que é tema transversal. Também apresenta noções gerais sobre estrutura gramatical, sintática e por aí vamos, ok? Vou passar para o próximo, que tem um pedacinho. Não, eu acabei cortando. Era um trechinho que finalizava, mas não tinha muito além. Nessa ementa, o que vocês veem de relações com o trabalho? Né? Nesse textinho aqui, ó. Eu estou dizendo de uma nova ementa, tá? Desse novo currículo, eu estou trazendo essa nova. Estou dizendo que a instituição passava por um processo. Então, na minha pesquisa, eu saí, né, do currículo antigo da instituição para o currículo de referência. Alguém percebe alguma coisa na ementa com as relações, né, alguma relação com o trabalho? Não? Tá, vamos um pouquinho mais além. Vamos olhar para os conteúdos programáticos. Olhem os conteúdos programáticos, os conteúdos programáticos da ementa. Aspectos de fonética e fonologia, variedades linguísticas dos países, verbos regulares e irregulares no presente, orações condicionais, verbos pronominais, formas de pedir e dar conselho e instruir, imperativo, negativo e afirmativo, estruturas verbais para falar de ações passadas, pretérito composto, particípio, mais um pouquinho. Estruturas argumentativas, expressar interesse em relatos, preposições, pronomes, acentuação, e aí vem né, pintura, cinema, esporte, festas, tradições, fotografia, gastronomia, literatura, relativas ao mundo hispânico, ao longo da história e na atualidade. Análise histórico-cultural, alguma coisa, alguma relação aí com o mundo do trabalho? É muito completo, mas não faz nenhuma relação com agroindústria, né? Além disso, né? Uma observação muito bem posta. Quem é que está falando? Desculpa. É Yasmin. Yasmin. Não há nenhuma relação realmente com o mundo do trabalho. Jean, mas a disciplina chama aspectos culturais. E vocês identificaram aspectos culturais muito bem postos ali, ou a gente tem uma disciplina praticamente, né, pautada em aspectos gramaticais da língua? A ementa construída em aspectos gramaticais. Pode falar, Viviane. Oi, Tia, achei estranho, porque tem até questões sobre envelhecimento, né, nessa disciplina. No caso do envelhecimento, eu explico, eu contextualizo. É que a gente precisa inserir dentro das ementas temas transversais. E a questão do envelhecimento, ela aparece aí como um tema transversal.
que não tem relação direta, nem com o mundo, claro, é um tema riquíssimo, eu não estou questionando isso, mas que não faz nenhuma relação também com o mundo do trabalho, com qualquer outro aspecto. Talvez só se fosse pensar sobre a questão do que a agroindústria produz, né, pensando na questão do envelhecimento. Mas eu achei estranho porque eu nunca tinha visto. Muito obrigada por ter me explicado. Achei bem estranho. Imagina, perfeito, Viviane. E isso que você traz é o que vocês vão percebendo que, na minha percepção, né, a abordagem terminológico-discursiva propõe, né, ela possibilita, na verdade. São esses, esse olhar para a terminologia, inserir a terminologia e identificar a possibilidade de explorá-la além daquele aspecto mais duro, né? Explorar também com aspectos críticos, que faz com que o aluno desenvolva também essas competências, né? Voltadas para o mundo do trabalho. Como que a gente vai fazer isso, né? Essa era a minha... Essa foi a minha questão, né? Então, a pesquisa, ela apresentou um panorama. Eu tinha uma carga horária reduzida, como vocês puderam ver. Eu tinha eu tinha, né, o currículo fragmentado, ele era totalmente fragmentado ali, não havia nenhum aspecto realmente interdisciplinar com as disciplinas técnicas, não havia nenhum aspecto terminológico apontado, né, como possibilidade de ser desenvolvido nesse trabalho com esse ensino médio. O ensino, muitas vezes, ele era genérico, né, e aí eu falo da minha prática, né, também, depois eu fui verificar como eram outras práticas, e era descontextualizado dessa realidade, desse ensino integrado, né? E havia uma necessidade ali de propor um ensino que articulasse a formação técnica e cidadã do indivíduo, né? Que possibilitasse isso. Bom, para isso, o aspecto pontual foi desenvolver, buscar, primeiro, uma forma para desenvolver essas competências. Eu poderia explorar o aspecto da comunicação especializada, ou seja, inserir aspectos do mundo do trabalho dentro de uma ementa que passou por reformulação, mas que ainda assim mantinha-se a mesma característica, né? Proporcionando também essa formação docente, né, continuada aí, uma vez que a ideia é levar essa formação, né, após a pesquisa, eu ainda não consegui fazer isso, mas é levar essa formação para os participantes, né, para os campi que participaram da pesquisa, para os docentes envolvidos, e proporcionar também a competência terminológico-discursiva, porque a própria abordagem terminológico-discursiva, a própria abordagem, né, ela propõe essa característica de aproximar o termo, né, a terminologia do ensino de línguas para fins específicos, tá? Que nós, né, vemos como, nesse contexto brasileiro, vemos desde um aspecto distanciado, né? Não há uma aproximação entre... não se discute na área de línguas para fins específicos a importância, a relevância e o quanto a terminologia, né, se discute muito ainda incípio, o quanto que contribui para o desenvolvimento aí, né, para o ensino de uma língua num contexto como esse, né, a partir da necessidade desses alunos. Então, eu precisava propor o desenvolvimento dessas duas competências que Nadine aponta aí na ATD, né, e foi assim que eu cheguei na abordagem terminológico-discursiva, que é uma abordagem interdisciplinar, então, o próprio aspecto dela já define a possibilidade de relacionar com outras áreas do conhecimento, então, relacionar esse ensino do espanhol com a área agroindustrial, mecatrônica, ou que fosse do lazer, enfatizando especialmente
o uso especializado das línguas naturais, porque nós estamos fazendo usos especializados, mas de línguas naturais, os gêneros discursivos especializados que fazem parte desse contexto profissional, profissionalizante, e as terminologias, né? Desenvolvendo aí um aspecto linguístico crítico no aluno, né? O foco, pessoal, não é ensinar terminologia apenas como uma lista de vocabulários, né? É ensinar a terminologia explorando toda a capacidade que ela poderá, né, trazer aí dentro da sala de aula num contexto de ensino médio. Alguns podem me perguntar assim, mas o aluno do ensino médio de 14, 15, 16 anos, né, ele tem interesse por aprender isso? Como é que é isso, né? Como é que nós construímos esse ensino motivando o aluno à aprendizagem? É isso que está, né? É isso que pauta a construção desse itinerário, né? Que cada um poderá fazer aí dentro da sua realidade, do seu contexto, enfim. E aí, para vocês entenderem, né, essa abordagem, eu não vou trazer muitos aspectos da abordagem, porque o meu foco realmente é colocá-la em prática, né? A gente já vem aí de alguns encontros, de algumas falas a respeito dessa construção em si, mas só para que vocês pensem e entendam, a partir desse comparativo, eu utilizei uma abordagem tradicional, como eu falei lá no início, eu não considero se essa abordagem tradicional é comunicativa, é gramatical, não é o meu foco, né? Então eu chamei de abordagem tradicional, e que eu aponto como um foco em conteúdos descontextualizados no meu ensino médio, na minha integração, né, com a área técnica. Enquanto que a ATD, eu aponto desde a partir, né, do foco nas tarefas reais, nos gêneros discursivos especializados, né, e na terminologia que aparecem ali, né, que eu posso utilizar na minha prática, e proporcionando, né, como eu venho reforçando sempre, essa crítica a aspectos aí, né, sociais. Então, vamos pensar esse exemplo. Então, eu tenho um aspecto, falar da rotina. Então, uma abordagem tradicional, ela vai olhar a rotina dessa maneira. Então, eu peguei um textinho de um site, lá, fiz uma pesquisa rápida, né, estou ali preparando a minha aula, fiz uma pesquisa rápida e encontrei um material, uma atividade, e eu quero utilizá-la com os meus alunos do ensino médio integrado, né? Então, eu tenho, só para vocês verem, aqui a primeira parte da atividade, em que o foco, né, é essa rotina, mi rutina diária em espanhol. Então, vocês estão vendo aí algumas ações que são desenvolvidas. Isso era o espanhol que eu ensinava, né? Que eu me propunha a ensinar aos alunos. Pedir para eles destacarem, né, quais são as ações diárias que eles desenvolvem, o foco ali, né, pelo próprio exemplo, é o verbo. Fiz algumas perguntas, enfim, isso aqui é um modelo tradicional, né? Eu poderia pedir para o aluno fazer leitura, depois criar outro diálogo, falando da sua rotina, enfim. A gente vai explorando diferentes habilidades comunicativas. E aí eu coloquei um contraponto, né? Cortou um pouquinho a imagem aí, não está das melhores, não é possível fazer a leitura, mas foi uma imagem que eu gostei bastante, que é visitas paleontológicas, cima de las palomas. E tem algumas informações a respeito, né, de um espaço aí turístico em que
os alunos poderiam fazer, né, visitas paleontológicas, conhecer um pouquinho mais dos neandertais, enfim, né, para que vocês vejam. Coloquei esse outro, também não ficou, a imagem ficou um pouco ruim, mas seguindo a mesma linha, tá? Então, são 2 textos que exploram aspectos aí específicos, né? Vocês conseguem, né? Alguém poderia abrir o microfone e dizer de que forma, né? Ou melhor até, quais desses dois textos, tá? Eu vou chamar esse daqui de um texto e esse daqui de dois. Perdão, de dois. Então, quais desses dois vocês utilizariam dentro de um contexto, né, do ensino médio integrado aí, colocando em prática a abordagem terminológico-discursiva a partir do que eu venho colocando, né, do que eu vim falando. Quais vocês acham que a gente poderia trabalhar com a mesma questão temática, explorar aspectos dessa integração com a área técnica, do curso, de repente, de agro, de meca, vou te falar dos 3, tá? Uma mesma atividade, a minha realidade, talvez eu não tenha falado isso, mas as 3 turmas técnicas, elas ficam no mesmo curso, elas cursam juntas a disciplina de língua espanhola, lá, aspectos culturais. Então, eu tenho alunos na mesma sala dos 3 cursos técnicos, o que já dificulta, né, um pouco aí a minha gestão de sala de aula. Mas como vocês acham? Quais desses materiais? Alguém ainda que não tenha participado, ou até os que já participaram também podem abrir. Os que ainda não falaram, mas também podem falar, de repente, a partir da percepção dessa atividade aí. Jean, é a Michelle que está falando. Eu fiquei com uma dúvida. Se você está lecionando para um ensino médio, pensando nesses 2 materiais, vamos supor, eles têm aulas de todas as matérias, ou seria algo mais voltado para uma formação específica técnica? Vamos supor, porque eu sei que no IF tem alguns ensino médios, por exemplo, que são voltados para química, ou aquele que é voltado para... Qual seria o contexto real, assim, ensino médio básico, pensando em Isso, geografia, história... O ensino médio, o integrado, né, que a gente fala, Isso. Michele, ele é o ensino que envolve ali, né, o aluno, ele faz o ensino médio, né, as disciplinas da base, mas também sai com a formação técnica. Então, Então, ele tem as básicas, então, de Isso. história, ele tem geografia. De todas essas disciplinas, a Michelle já foi muito mais além, né, de uma possibilidade de integração muito mais ampla, se eu estiver acompanhando seu raciocínio. Porque eu fiquei pensando justamente nisso, né, pelo contexto do aluno, se a gente for pensar no que ele tem que ter de conhecimento nesse ensino médio, me parece que o segundo, né, que você propôs, está mais voltado para um desenvolvimento de determinado vocabulário que já vai abordar a área específica de ensino, né, da paleontologia. Então, acredito que eu tenha entendido isso e acho que seria mais rico, né, abordar esse tipo de coisa. Mesmo, assim, eles se interessam por falar da rotina deles, eles se interessam. Mas se a gente pensar no ATD, a segunda está bem mais, parece que está contemplando mais, né, a meu ver, assim. Tá, e você acha que ambas falam, discorrem sobre a mesma questão? A gente poderia utilizar
como substituto uma da outra? Então, eu estou vendo essa que você colocou, a mina dos Neandertais, eu não sei ler em espanhol. Isso. Essas são as visitas paleontológicas, né? Eu estou considerando aquele que você estava antes, dos Neandertais, comparando com esse daí, da rotina em espanhol, né? Porque quando eu falo de rotina, é um inglês mais geral, né? É um inglês que o aluno vai falar o que ele faz. Assim, é significativo? É, mas me parece que está bem assim voltado para um vocabulário mais geral, né? Ah, normalmente eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudo de manhã, eu estudo à tarde. Agora, essa da mina me parece bem mais específica, né? Porque ela vai trazer um vocabulário que eu não entendo muito espanhol, né? Então eu fico meio insegura para falar. Mas eu penso se fosse em inglês, alguma coisa assim, ah, vamos trabalhar a geografia de determinado local, né? Seria muito legal poder trabalhar esse vocabulário, né, com eles entenderem isso. Só que não deixa de ser um texto, né? Não deixa de ser um texto. Talvez, pelo nível que os nossos alunos estejam hoje, eu estou pensando até no ensino fundamental, porque eu também leciono para ensino fundamental. Uhum. Como encarar isso, né? Aí eu já vou problematizar o negócio, né? Como fazer com que ele se sinta parte disso tudo, né? Dentro de um contexto discursivo. Perfeito. Então, essa seria, assim, a parte que eu ficaria meio que travada aí para continuar refletindo. Até iria te pedir uma opinião aí, como que você conduziria isso num caso de um aluno que não se identifica, né, com esse tipo de material, como fazer esse aluno, como envolver esse aluno. Certo. Pessoal, antes de responder a Michele, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Destacar alguma diferença? Não? Bom, quando eu proponho essa substituição, né, é claro que existem outros tipos de materiais que poderiam, né, eu busquei um modelo bem simples, mas que existem outros tipos de materiais, outros tipos de propostas, né. Ah, Quando eu chego e oriento o aluno, né, e dou uma aula focando nesses aspectos, explorando mi rotina diária em espanhol, ensinando os verbos aí que, né, que expressam essas rotinas, poderia explorar conceitos gramaticais da língua, enfim, né, poderia utilizar tudo isso. E substituo por um texto como esse, eu já desperto outros interesses, né? Eu levo o aluno a refletir sobre questões que vai além daqueles verbos de ações práticas que expressam ali ações rutinárias, né? Embora fique apenas na questão, por exemplo, né, dele levantar, despertar, tomar café, nessa descrição toda, aqui eu poderia, inserindo essas mesmas estruturas, por exemplo, de língua, explorando um tema diverso, em que tais características, né, ao fazer com que o aluno vá construindo, vá entendendo, permita que ele consiga alcançar o desenvolvimento de uma competência, né, dessas competências comunicativa especializada e terminológico-discursiva, ao discorrer, por exemplo, ao trazer uma descrição, não descrição, mas ao discorrer, ao pontuar aspectos de uma visita técnica, por exemplo. Então, eu trouxe um texto que traz aspectos paleontológicos, geográficos, históricos. Eu fiz toda uma integração com diversas outras disciplinas, como a Michele apontou, mas também estou inserindo, estou dando recursos para que ele consiga
para frente, produzir um relatório de uma visita técnica. Ah, professor Jean, mas esses alunos, nem todos, né, farão uma visita técnica como essa. Não, nem todos farão uma visita técnica como essa. Mas todos os cursos fazem visitas técnicas. E todos eles produzem relatórios em visitas técnicas. Então, eu poderia trazer um terceiro texto, né, aqui eu não trouxe, mas eu poderia ter trazido um terceiro texto um pouco mais especializado, e aí é onde a abordagem, né, terminológico-discursiva possibilita esse caminhar do gênero menos especializado, em que eu vá inserindo apenas alguns termos mais comuns, por exemplo, vou chamar aí esses termos específicos desse gênero relatório técnico, ok? E vou inserindo, ampliando o vocabulário, trazendo aspectos culturais, históricos, geográficos dos mais variados, tá? É claro que nesse exemplo que eu dei, e foi justamente a minha intenção, não é deixar tão evidente assim, mas é que vocês entendessem essa conexão, essa possibilidade de caminhar do menos especializado para a produção, de repente, desse gênero mais especializado. É construir, fazer com que o aluno vá construindo esse repertório, né, discursivo, especializado, como eu coloquei, terminológico também. Eu não sei se eu expliquei, né, porque eu acho, Michele, que quando a gente pensa na questão da motivação, a gente nunca vai agradar a todos, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa, mesmo trazendo textos, explorando aspectos que eles haviam solicitado, haviam pedido, quando eu fiz a análise de necessidades, né, do que eles gostavam, como eles gostavam de aprender a língua espanhola, etc, etc, mesmo tentando seguir ali aquelas orientações, ainda assim, né, eu tive algumas reclamações, alguns alunos que não quiseram fazer, então, assim, isso é muito difícil, mas eu acho que focar nessa criticidade que eu posso, né, antes de apenas reproduzir um conhecimento, né, apenas sem nenhuma reflexão crítica. Jean, mas e se você trouxesse um texto colocando lá um modelo de relatório, né, para os alunos, para que eles preenchessem, seria um terceiro texto, por exemplo, né, ou uma manchete falando, explicando, trazendo mais aspectos técnicos de uma visita. E o quarto texto, nessa sequência, nessa guia que eu estou orientando aí, fosse o próprio relatório em si, né? O aluno teria repertório para construir esse relatório, né? É mínimo, mas ele teria o repertório. Isso, na prática, aconteceu quando eu fui ali e apliquei algumas atividades com os alunos, né? Desenvolvi uma guia didática e levei esse material ali para a sala de aula, né? Para aplicar a pesquisa. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de questionar? Alguma coisa que talvez não tenha ficado claro? O Dair também, se quiser complementar alguma coisa nesse sentido. Eu vou deixar agora esse tempo que nós temos, né, para que a gente se organize em alguns pequenos grupos e que vocês discutam alguns pequenos textos, tá bem? Mas antes eu gostaria de abrir para questionamento, para pergunta, se ficou claro essa transposição de um modelo, do uso de um modelo tradicional para um modelo que envolve, né, e que explora essa terminologia nesse discurso, que explora aspectos críticos do texto, né, que desenvolve essa interdisciplinaridade com a área técnica, né, de diferentes maneiras. Poderia ter sido mais direto, como eu coloquei, mas eu preferi, dentro, né,
do nível de língua que o aluno tinha, trazer recursos visuais, né, para ampliar aí o interesse. Então, tudo isso a gente sabe que motiva o nosso aluno ali no dia a dia, né, quando eles estão desenvolvendo as atividades. Alguém? Para eu não ficar falando Eu sozinho. tenho. Olha eu de novo, né? Mas assim, quando você fala do relatório, vamos supor, você acredita que não seja tão ligado à ATD, o relatório. Se nós passarmos, por exemplo, um exemplo de relatório, e pedirmos para eles em grupo fazerem algo parecido, isso iria. Você acha que não é tão eficaz ou eu entendi errado? Mas a pergunta que eu te faço é: você partiria do relatório para sua prática, para ensinar terminologia, ou você utilizaria gêneros discursivos especializados, certo? Para propor o ensino da terminologia, porque são coisas diferentes. Quando você olha só, o Dair já deixou você falar, tá? Quando você olha apenas para o texto, e provavelmente você leve, o interesse vai ser muito pequeno. Quando você vai lá e traz um texto como esse, discute, pessoal, vamos propor uma atividade, imagine que vocês visitem, façam uma visita técnica num museu como esse, cada um dentro da sua área. O que a agroindústria conseguiria explorar numa visita técnica como essa? Então, você vai introduzindo ali, né? Claro, cada contexto é um contexto, mas você vai introduzindo a terminologia, tá? Odair? Não tem a ver com o que a Michelle está falando. Na verdade, o conceito de níveis de especialidade do texto que é bacana, viu, Michele? Então, o relatório, ele já é um gênero bastante especializado, né? Tem uma estrutura já mais fixa, né? Às vezes bastante fixa, né? Porque, a depender do relatório, ele é até, né, dentro de tabelas para preencher e tal. Então, a ideia é que você parta de gêneros menos especializados, né, que sejam das áreas, como esse que o Jean apresenta, e para chegar a um gênero mais especializado, para que o aluno vá desenvolvendo essa capacidade de pensar que de perceber que é outro nível, que é outra forma de usar a língua, né, que é outra variante. Mas o gênero especializado relatório tem tudo a ver com a TD, porque a TD trabalha com gêneros especializados. Só que a ideia seria partir de um gênero menos especializado se o objetivo é que eles elaborem um relatório, que é um gênero bastante especializado, então que a gente comece a motivá-los, né, a percepção de que eles vão ter que usar outro tipo de linguagem, que eles vão ter que usar outro tipo de vocabulário, né? Eu acho que o conceito, Jean, de níveis de especialidade do texto é um conceito que ajuda bastante, assim. Só para complementar mesmo, tinha a ver com o que a Michelle estava falando. Eu acabei não trazendo, né, para a gente não ficar também tratando sempre, mas deveria ter pontuado mais realmente esses aspectos, né, dos níveis. Eu acho que seria esse aspecto mais motivador. Eu acho que olhar para os níveis do menos ao mais especializado, você consegue iniciar talvez de um texto ali que esteja mais próximo à realidade, né, do aluno, no sentido de idade, etc., ao texto mais especializado que faz parte do mundo do trabalho, né, do qual ele estará inserido, né? Antes de ele elaborar o texto especializado propriamente dito, ele tem que desenvolver uma consciência de que é outra forma de dizer, né? Que são outro vocabulário, dependendo do gênero, outra estrutura sintática, né? Estruturas mais fixas, às vezes é mais voz passiva, às vezes é mais voz ativa.
Então, e no caso desse gênero que você trouxe aqui, desse texto da visita, né, técnica, é um tema que eles provavelmente tenham visto em história, em geografia, então também tem o aspecto da interdisciplinaridade aí, né? Natan? E eu pensei muito, só para fechar, né? Michele. Eu pensei muito na questão do ensino superior, né? Nos sistemas biomédicos, por exemplo. Né? Que aí eu já acho que seria legal trabalhar talvez um texto com nível técnico mais avançado, talvez, já de cara. Pela idade, pelo nível de Eu acho, maturidade. Michele, que assim, a base, né, e eu acho que é um ponto que a gente tem que sempre destacar, é também a análise de necessidades, né? Quando a gente olha para o ensino de línguas para fins específicos, o foco sempre é olhar para a necessidade do aluno, né, dos seus alunos que estão ali. Você conhecendo esse contexto, você consegue ter essa atenção, né, ver qual realmente é a necessidade daquele aluno e como você pode se inserir, né? Às vezes, realmente, a necessidade é já a terminologia, porque eles estão num contexto em que precisarão produzir um resumo em inglês do TCC, por exemplo. Então, é bem especializado, né, o gênero, mas que necessitará do conhecimento terminológico em inglês, por exemplo, para ele produzir aquele resumo, né? É claro que muda muito, não sei, estou falando aqui sem conhecer a área, tá, da biomedicina, mas provavelmente mude algumas coisas, e eles conhecendo esses termos em comum, isso vai ajudar bastante, né, nesse processo aí. Natan? Jean, me tira uma dúvida. Sobre a questão da oferta da disciplina de espanhol, você propõe, então, que os temas partam de temas da área técnica para a elaboração, então, das aulas, da ementa, e os produtos têm que ser também produtos voltados à área técnica? Seria essa a proposta, para além da ATD? Natan, não. Não necessariamente, porque assim, quando eu propus, quando eu fiz, né, ali o guia para aplicar essa minha compreensão aí da abordagem, a partir das leituras, né, da minha experiência, eu não tive... A minha atenção foi os temas transversais, porque uma das coisas que me chamaram a atenção na leitura do PPC, porque eu fiz a análise do documento também, né, dos documentos dos 3 cursos, e o que me chamava a atenção, o que me chamou a atenção foi a transversalidade ali que era proposta, né, então eles traziam um aspecto. Quando eu comecei, né, a pensar nas atividades, eu acho que eu utilizei a tecnologia, para você ter uma ideia, né? Então, eu trabalhei com contexto tecnológico, fui inserindo ali alguns termos específicos do contexto tecnológico. Então, explorei fake news, por exemplo, explorei aquela obra literária de 1989, do George Orwell, 1886, alguma coisa assim, já não lembro. Explorei também um pouco aquele... Então, assim, a ideia era a tecnologia em si, para chegar e fazer com que o aluno, né, pudesse, em grupos, e aí eu separei depois. Primeiro eu dividi esses alunos, né, eles ficaram todos juntos, fizemos uma parte da atividade todo mundo junto, e a segunda parte da atividade eles estavam divididos em grupos e por cursos técnicos, né. Então, nesse momento dos cursos técnicos, eles receberam materiais específicos das suas áreas, seguindo a lógica da tecnologia. Então, para a mecatrônica foi muito mais fácil. Para a agroindústria, também eu consegui com tranquilidade. Mas como é que eu fazia isso no lazer, né? Então, como é que eu pensava algum tipo de atividade, e a gente estava no contexto pós-pandêmico também, né? Então, ajudou um pouco nesse sentido.
pensar nas atividades, né, para que esses alunos chegassem lá no final. Eu propus como produto, né, final, a apresentação do que eles haviam criado, né? A mecatrônica criou um robozinho, um produto ali, um algo voltado ao que tinha sido solicitado. A agroindústria foi nessa mesma linha também, pensando em quanto a tecnologia fazia com que possibilitava, né, o desenvolvimento na área técnica, né, especialmente na produção e etc. E os alunos de lazer produziram atividades de lazer, né? Então, a ideia é que eles apresentassem. Então, o gênero especializado final era não lembro o título, não era comunicação, mas enfim, né? Era que eles fizessem esse relato oral, como uma espécie de seminário. Eu não lembro agora o gênero que eu solicitei, né? Então, eu não vou dizer para você que eu parto da área técnica, mas que eu precisei entender as áreas técnicas, ou seja, precisei entender a terminologia das áreas técnicas para poder entender um pouco melhor esse ensino, né, que eu poderia ali dentro, naquele contexto, trazer muito mais contextualizado com o que dispõem os documentos norteadores aí dos institutos. Então, foi mais, eu acho que não partir das técnicas, mas conhecer as técnicas, coisa que eu acho que falta, porque nós não temos, né, esse aspecto, esse olhar para essa formação terminológica na nossa graduação, né, e nem depois, quando nós saímos da graduação. Não sei se eu respondi. Não, porque esse é um tema muito presente, né, nos institutos federais, você sabe disso, e a gente vê, assim, várias realidades. E aí eu fiquei bem curioso da sua interpretação sobre os documentos e de como agir, porque a gente vê extremos, né, a gente vê total rechaço, como se fosse somente o ensino médio, né, só o ensino propedêutico. A gente vê também disciplinas que são disciplinas técnicas, é como se fosse o espanhol aplicado àquele curso técnico, né? E na verdade, a gente tem um ensino médio integrado, né? São dois cursos que devem dialogar. E, na verdade, eu faço até uma crítica à área técnica que não dialoga com a gente, né? Então, assim, a gente já tem dificuldade do diálogo, né, entre os professores, mas eu vejo o maior esforço nosso em dialogar com as áreas técnicas e não acontece o contrário, como se o curso fosse a área técnica e a gente estivesse a serviço deles. Exato. Então, eu te pergunto mais para entender também qual a tua conclusão sobre os seus estudos em relação a isso, que é uma área, que é uma questão tão indefinida, a gente vê em muitas realidades dos IFES, né? Então, era mais sobre isso. Obrigado, viu, Nathan? Não, aqui não é diferente, eu acho que é como você disse, né? A gente encontra em todos os lugares aí. Não é nada diferente da sua realidade, mas o que eu foquei e tomei muito cuidado foi para não deixar de lado aquilo que a gente tanto preza no ensino de línguas, né? Então, a questão da cultura, a questão da formação para o mundo do trabalho, mas uma formação crítica, que pudesse construir um relatório, mas não é simplesmente um relatório, né? Eu preciso discutir aspectos sociais, políticos, econômicos, enfim, que levasse à construção daquele relatório, né? É aquele indivíduo realmente, né? É o que a instituição preconiza, né? Emancipador, né? Desse ensino aí que rompe com esse modelo cartesiano. Então, foi sempre pensando nisso, não deixar de lado essa formação social, crítica que nós precisamos ali, que nós fazemos, né, constantemente no ensino da língua. Então, eu variei muito os gêneros
quando eu pensei no material, eu trouxe vídeo, trouxe para que o aluno realmente pudesse, né, tivesse o acesso e conseguisse construir e desenvolver essas competências, né? Não só construir, mas como desenvolver mesmo essas competências, também essas competências. Bom, pessoal, vamos lá, senão a gente acaba não tendo tempo. Então, eu queria propor uma atividade rápida, tá? Eu queria propor que vocês agora construíssem esse itinerário autoformativo.